Boa tarde, paz do Senhor Jesus. O tema do nosso vídeo de hoje é um tema bem simples, tá bom? E o tema eu devo orar pelo meu cônjuge? Eu devo orar por ele, né? Porque quando a gente está nesse processo de restauração, as pessoas perguntam muito, né? Já chegaram para mim, né, e perguntaram: irmã, eu devo orar pelo meu cônjuge ou eu devo orar só pela minha vida? Eu quero falar assim algo para vocês que aconteceu comigo. Quando eu fui para o deserto, eu estava com muitos problemas de identidade. Eu não sabia quem eu era em Cristo. Eu não sabia a minha verdadeira identidade, qual o meu valor como ser humano, por que eu vim para essa terra, qual era o objetivo de Deus para a minha vida. Eu não tinha visão, direção. Então, um dia eu lembro que eu estava fazendo uma campanha com o presbítero Walter e ele disse para a gente perguntar de Deus, assim, como Deus nos via. Lembro que ele mandou a gente perguntar como Deus nos via. E ali eu queria saber como Deus me via. Eu queria ter uma identidade com Deus. Eu queria saber qual era o propósito de Deus para a minha vida. Então, Deus falou para mim que eu era uma mulher forte e determinada. Mas eu disse: Senhor, eu não me vejo como essa mulher forte e determinada. Mas o Senhor bradou ao meu coração e disse: mas eu vejo você como uma mulher forte e determinada. Por isso eu escolhi você, Regiane, para estar pela sua casa. Então ali eu descobri qual era a minha identidade em Deus. A minha identidade em Deus era uma mulher forte e determinada. Por mais que eu não me visse assim, Deus me via. Deus me via como uma mulher forte e determinada. Então eu comecei a colocar aquilo que Deus falou para mim no meu coração. E todas as vezes que Satanás tentava tirar aquilo que Deus disse que eu era, porque eu me via como uma mulher fraca, como uma mulher frágil, eu automaticamente dizia: não, eu sou forte e determinada, porque essa foi a identidade que Cristo disse que eu sou. E é interessante esse nosso processo de deserto, porque é tudo impossível. É tudo impossível. A restauração é impossível, né? É tudo. Você olha, você não vê nada. Você só vê um deserto quente e escaldante. Mas é interessante que nesse processo, quando você se entrega a Ele verdadeiramente, você tem um encontro com Deus e que você começa a descobrir a sua identidade em Cristo, que você é forte e determinada e que Ele te escolheu como coluna da tua família, que Ele te escolheu para lutar pela tua família. Aí tu imagina o tamanho da força que você tem. Porque todos que estão no deserto são pessoas que Deus escolheu a dedo para lutar pela sua família. E todas elas têm uma identidade linda em Cristo que nem elas mesmas ainda conseguiram descobrir. Porque Satanás, ele é enganador, ele é mentiroso. E ele vai dizer para essas pessoas que elas não têm valor, que elas não são nada, que elas estão no deserto, que é tudo sequidão. Você pode estar passando nesse momento de dor, de sofrimento agora, você se vê sozinho, sem o seu cônjuge. Talvez ele esteja com outra mulher. Talvez ele não dê mais importância para você, mas quando você descobrir a sua identidade em Cristo,
Você não vai mais se importar com as circunstâncias. Você não vai se importar com o seu cônjuge está fazendo. Porque você automaticamente, quando você descobre quem você é em Cristo, você sabe o valor que você tem. E quando você descobre o valor que você tem, automaticamente você sabe que você está caminhando no lugar certo, no caminho certo, porque tem alguém que está segurando a tua mão, tem alguém que está te guiando, tem alguém que diz quem você é nele. É aí que você descobre o seu verdadeiro valor em Cristo. E todas as vezes que eu queria me entristecer, eu dizia assim: eu sou forte e determinada, porque Deus disse que eu sou forte e determinada. E Ele me escolheu por um propósito. Então, se Ele me escolheu para esse propósito, ninguém no mundo inteiro pode tirar isso do meu coração. Ninguém pode apagar essa chama que Deus colocou na minha vida. Então eu entendi que eu fui escolhida para orar pela minha casa, pela minha família. E o meu ministério é a minha casa, a minha família. Porque Deus não podia fazer nada, Deus não podia me usar se eu não fosse primeiro transformada por Ele. Durante o processo, eu ajudei muitas pessoas assim no sentido de orientar a lutar pelo casamento, no sentido de dar direção, assim que Deus podia, que Deus ia fazer. Deus me colocou assim no caminho de várias pessoas que precisavam de orientação. Mas eu dizia para Deus assim: Deus, eu quero viver as tuas promessas. Eu quero viver aquilo que está na palavra de Deus. Eu quero viver aquilo que o Senhor disse que tem para a minha vida. E o casamento é uma promessa do Senhor para a minha vida. Eu lutei muito, muito, muito pelo meu casamento, porque eu entendia que o casamento é algo que nasceu dentro do coração de Deus. Então eu não podia deixar de orar pelo meu cônjuge. Eu não podia deixar de orar pelo meu esposo. Eu não podia deixar de orar por uma alma que é igual a qualquer outra alma que está lá no mundo, sedenta de Deus. Então eu acho muito egoísmo quando a gente fala assim: eu vou fazer a obra de Deus. Eu vou resgatar pessoas para o reino de Deus. E o meu casamento, nesse momento, ele não é prioridade. Porque eu estou focada nas pessoas de fora. Eu estou focada nas famílias que estão precisando de Deus. E eu refletia muito sobre isso e eu dizia: Deus, as pessoas dizem que elas não estão focadas no casamento, que elas não estão focadas no cônjuge, mas eu não aceito a minha família ser destruída por Satanás, porque eu quero contar algo, eu quero dizer algo daquilo que o Senhor fez na minha vida e eu preciso viver um milagre que tem e que diz na tua palavra que o Senhor faz milagre. O Senhor ressuscitou Lázaro, o Senhor curou tantas pessoas na Bíblia, o Senhor ressuscitou, Pai, tantas pessoas, o Senhor curou cegos, o Senhor fez tantos milagres. E eu creio que hoje esses milagres estão disponíveis para aqueles que se entregam a Ti verdadeiramente, Senhor. Então eu quero viver, meu Deus, a restauração do meu casamento. Porque as pessoas se conformam com muita pouca coisa. Eu vou deixar de canto, porque se eu orar pelo meu cônjuge, eu estou colocando o meu cônjuge no altar.
Mas Deus falava ao meu coração: não deixa de orar pelo teu esposo, porque ele é uma alma que eu quero salvar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se hoje o teu marido, a tua esposa morrer no adultério, tu sabe para onde vai a alma dele? Tu sabe para onde vai a alma do teu esposo hoje se ele morrer no adultério? A Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Então, se o teu esposo morrer no adultério, ele não vai herdar a vida eterna. E eu dizia: Senhor, eu quero que o meu esposo herde a vida eterna. O meu esposo será um grande homem de Deus. O meu esposo será um profeta dessa geração. Gente, eu profetizava a palavra de Deus na vida do meu marido. Eu dizia: Senhor, liberta, converte, traz ele de volta para os teus caminhos. Traz ele de volta para os teus estatutos, Senhor. Faz uma obra perfeita na vida dele. Que ele não volte para casa para me satisfazer, para satisfazer o meu ego. Porque eu não vou mentir. No início do meu casamento, ou do meu deserto, eu queria o meu esposo dentro de casa de qualquer maneira. Mas quando eu fui entendendo os processos que Deus estava fazendo na minha vida, eu entendi que era maior o propósito do que trazer o meu esposo. Mas eu tive que me submeter ao tratamento e me submeter à vontade de Deus, que não foi nada fácil. Mas aí, já depois de muito tempo, eu entendi que Deus queria salvar, Deus queria libertar o meu esposo para fazer uma grande obra na vida dele, na minha vida. Aí junto nós íamos viver o propósito para atingir outras coisas maiores. Então eu dizia: Senhor, liberta o meu esposo. Liberta da prostituição, liberta do adultério, liberta de tudo que o mundo tem contaminado o coração dele, porque ele foi muito longe. Mas, Senhor, eu creio que hoje, pela graça de Cristo, o Senhor pode alcançar o coração do meu esposo. E ele pode sim se render aos teus braços. Eu me lembro que eu me levantava de madrugada, eu estendia as minhas mãos, eu profetizava sobre a vida dele. E eu dizia: Senhor, aonde ele estiver nesse momento, traz ele das trevas para a luz. Traz ele para o teu reino nesse momento, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E eu não conto as vezes que eu fiz isso. É interessante que em Tiago 5,16 diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para serdes curados. Muito poder, por sua eficácia, tem a súplica do justo. E eu sempre que alguém pede uma direção de mim, porque eu não sou nada, quem faz a obra é Deus. Deus quer tudo. Eu sempre digo: dependa de Deus. Tenha uma intimidade com Deus a ponto de você saber o que você vai fazer. Peça a orientação de Deus para tudo que você for fazer no deserto. Dependa de Deus. Porque eu tinha sede de Deus. Eu queria depender de Deus. Eu queria ouvir Deus falar comigo. Eu orava tanto. Eu tinha sede de Deus. Eu tinha sede de Deus. Então, eu nunca deixei de orar pelo meu esposo. Eu nunca deixei, porque eu entendi que o meu esposo era uma alma, como aquela alma que eu quero ir buscar lá no mundão e resgatar para Jesus. Não tem lá o viciado, né? Não tem lá a prostituta, não tem lá... Não sei, seja quem for que você quer resgatar hoje para Deus, você não quer resgatar? Você não quer ir pregar o evangelho para ela lá? Eu entendi que aquela pessoa que eu queria resgatar no mundo é a mesma pessoa que Deus queria resgatar. O meu cônjuge era a mesma pessoa que Deus queria resgatar. Qual é a diferença? Eu passei a ver o meu esposo como uma pessoa que precisava de Deus. Eu parei de olhar o meu esposo como cônjuge, como marido.
Mas isso foi um processo de dor, de lapidação, que eu tive que entender. E eu parei de ver o meu esposo como um marido, mas como uma alma que precisava de libertação. E eu chorava muito nos pés do Senhor. E eu dizia: Senhor, se tu não quiser restaurar o meu casamento, não restaura. Mas liberta aquela alma. Liberta aquele homem, Senhor, das garras de Satanás. Porque ele precisa ter um encontro contigo. Ele precisa, Senhor, de ti mais do que tudo nessa vida. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, alcança aquele coração, alcança aquela vida, liberta ele dessa vida de pecado, do mundo, liberta ele da vida das músicas seculares, liberta ele de tudo aquilo que precisa ser liberto, salva o meu esposo, Senhor. E eu não conto as campanhas, as orações incessantes. Eu tive algumas direções no meu deserto, mas a maior parte das direções que eu tive foi o próprio Deus falando comigo. Porque quando você tem uma intimidade profunda com Deus, Ele te revela todos os segredos que você precisa saber da parte dEle para a tua vida. Então ali eu entendi que o meu esposo era uma alma, como a alma dos meus filhos, como a alma do meu vizinho, como a alma do que está lá no mundão nesse momento. Ele era uma alma. Então eu não posso dizer que se eu vim para o deserto por causa do meu casamento, eu tive uma parcela de culpa nisso. E não foi só o seu esposo que teve culpa na separação, você também teve culpa. Então, eu entendi que ele errou tanto quanto eu. Que o pecado dele era diferente do meu, mas que eu tinha falhado em muitas coisas no meu casamento. E eu me sentia na obrigação de resgatar aquela vida das garras de Satanás. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. O cônjuge, quando ele sai de casa, ele não é ele. Gente, ele tá sobre uma influência maligna que vocês não têm noção. É uma influência maligna terrível que ele só vai ser liberto com muita oração, jejum, santificação, leitura da palavra. Eu me lembro que eu me acordava de madrugada, eu começava a louvar, eu começava a cantar os louvores da harpa do sangue de Jesus e levantava as mãos e marchava dentro da minha casa e dizia: Senhor, alcança aquela alma, Senhor, alcança aquele homem, liberta ele, liberta a mente. Gente, só para vocês terem uma ideia, a fisionomia do meu esposo, ela mudou completamente. As fotos dele que eu olhava, o rosto dele não era mais o mesmo. Eu via que tinha algo por trás da vida dele. E eu tive uma visão disso no meu deserto, que Deus me mostrou contra quem eu estava lutando, que eu vou contar isso em outro vídeo, não é o momento agora de eu contar essa visão. Mas o que eu quero dizer para vocês hoje, que você não deixe de orar pelo seu cônjuge. Você não deixe de orar por ele, porque ele é uma alma que Deus quer salvar, Deus quer libertar ele. E ninguém nesse mundo vai orar pelo seu esposo. Você acha que alguém vai pagar o preço por ele se não for você? É você que tem que orar por ele. A Bíblia diz assim, ó: quem quiser me seguir, pegue a sua cruz e siga-me. Evangelho sem cruz é evangelho de farsa, de mentiras. Não existe evangelho sem crucificação, não existe evangelho se você não quiser morrer para o seu eu, para o seu egoísmo. Não existe evangelho se você não quiser morrer para a sua soberba. Ou você acha que o pecado do seu esposo é maior do que o seu? Porque eu lembro que eu tinha tantos pecados terríveis antes do meu esposo sair de casa. Eu era egoísta, eu era o macho da casa, eu era insubmissa, eu não sabia ser uma esposa submissa.
Então eu vi ali que só mudava os nomes, mas eu tinha pecado tanto quanto ele. Então hoje, ore pelo seu esposo, pela sua esposa, você que está no deserto. Ele precisa de você, ele precisa ser alcançado por Deus, e é as suas orações que vai alcançar o coração do seu cônjuge. É as suas orações que vai alcançar o coração dele, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela não mente. A Bíblia diz aqui que muita eficácia tem a oração do justo. Tem gente que se acomoda no deserto. Eu vou orar por mim, pela minha restauração, pela minha libertação. Eu não estou nem aí para o meu cônjuge. O nome disso, sabe o que é? É orgulho. Você não está liberta. Você não está liberto se você pensa dessa maneira. Ore por você, sim. Ore pela sua vida, pela sua libertação, mas não deixe de orar pela vida do seu cônjuge, porque ele é uma alma que Deus quer libertar, Deus quer salvar. E quando você entender o tamanho do processo, você vai dizer glória a Deus, porque Deus quer libertar o teu marido. Deus quer fazer uma obra magnífica na tua vida, mas você precisa se entregar ao processo. Você precisa deixar tudo isso de lado. O seu eu, a vergonha de ter sido traído, isso não importa. Tem gente que diz, irmã, eu tô com muita vergonha. O meu esposo postou nas redes sociais, ele postou por todo canto. Só que eu vou te dizer uma coisa hoje. A vergonha que você está passando hoje com Deus, ela vai se transformar em honra. E quando Deus te honrar, quando Deus te erguer, quando Deus restaurar a tua casa, o propósito vai ser tão lindo, tão grande, que todo mundo vai parar e vai dizer assim, verdadeiramente existe um Deus que transforma vidas. E é isso que Deus quer fazer no teu casamento, na tua vida, na tua casa, e principalmente na vida do teu cônjuge. Porque se ele está lá no pecado, pode ter certeza que você teve culpa nisso. Então não culpe só o seu cônjuge hoje. Ore pela sua libertação. Coloque Deus no centro da sua vida, acima de todas as coisas. Ore pela sua cura. Ore para você ser uma pessoa transformada. Mas não deixe de orar pelo seu cônjuge. Não deixe de orar por ele. Porque se Deus te levou para o deserto, foi para que você tivesse um encontro com Deus. Para que você fosse transformada. Para que você aprendesse a ser esposa. Eu acredito que Deus tem um propósito em cada um de nós, para cada um de nós. Deus, ele pode até não querer trazer o teu esposo. Ele pode até dizer assim, não, eu não vou trazer agora. Mas isso pode ser que ele faça, mas não é o que está na palavra. O que está na palavra é que aquilo que Deus uniu não separe o homem. Deus, ele quer alcançar o teu esposo. Ele quer fazer uma obra magnífica na vida dele. E para isso você precisa orar por ele. A oração tem poder, gente. A oração, ela tem poder. A partir do momento que você começa a orar, ele é tocado pelo Espírito Santo. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Deus, ele é fiel. Ele vai honrar cada oração que você fez no seu deserto pelo seu cônjuge. Deus, ele vai honrar cada oração. Nenhuma oração que você fizer por ele é em vão. Então, hoje, deixa o teu orgulho de lado. Para de dizer que tu vai orar só pela tua vida, pela tua transformação, pela tua libertação. Isso é bom? É maravilhoso você sentir aquela paz que excede todo o entendimento.
E vai chegar um momento no deserto que você vai sentir essa paz, mas você não pode parar de orar pelo seu cônjuge, porque Deus quer salvar ele, Deus quer libertar ele, e para isso Deus precisa que você ore. Você precisa orar, porque sem oração você não consegue alcançar a vitória. O que nos aproxima do propósito, o que nos diz o que fazer durante o nosso propósito, é a nossa oração com Deus, que vai dar a direção, que vai dar sabedoria, que vai te mostrar tudo aquilo que você precisa saber no seu deserto. E eu te digo com toda a convicção que Deus, Ele quer libertar o teu cônjuge. Não coloca o teu cônjuge hoje como a última pessoa nesse mundo. Não coloca o teu cônjuge hoje como uma pessoa que tu vai orar se tu tiver um tempo. Ah, se eu tiver um tempo eu vou orar pelo meu cônjuge. Isso é oração, isso é posicionamento de pessoas que estão enfermas, que ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Deus. Tu já leu lá na palavra de Deus que diz que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa? Quando o homem e uma mulher casam, eles fazem uma aliança com Deus. E Deus fala na palavra dele que nem o pai nem a mãe é mais importante do que o esposo. Tá lá, Mateus 19:6. O homem deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa, os dois se tornarão uma só carne. Deixará pai e mãe. Primeiro é Jesus, porque sem ele nada anda. Mas depois dele é o teu cônjuge. Os filhos é em terceiro lugar, porque presta atenção numa coisa que eu vou te falar. Se o teu casamento estiver bem, firmado na rocha que é Cristo, tudo vai correr bem. A criação dos teus filhos vai correr bem, porque vai ser 2. Na verdade é 3. É você